Fala galera, beleza? Tamo de volta aí, o Vinícius, Giluque, Gui Caldas, para mais um papo semanal para vocês, para a gente estar conversando sobre Semana do São Paulo, vitória, empate, mercado da bola, como que tá o São Paulo, né? Nessa última semana, depois dessas férias coletivas que a gente teve aqui, do nosso grupo aqui no YouTube. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, vamos começar. Bom, São Paulo venceu por 1-0 o Sport no domingo, né? Fora de casa, uma vitória que deu um gás, um ânimo a mais no Campeonato Brasileiro. E daí, na quarta-feira, no Morumbi, teve aquele empate com gostinho de que podia ter ganho, né? Do Fortaleza em casa. Tomamos 2 gols em menos de 10 minutos. Vou pedir pro Gi, pro Caldão comentar com a gente aqui, pra gente debater um pouquinho sobre esse empate. O que vocês acharam, Gi? Cara, o jogo contra o Sport eu acho que é interessante. São Paulo ter ganho fora de casa, sem tomar gol, acho que representa bastante. É um jogo, como a gente comentou no papo pós-jogo, né, no domingo. É um jogo em que o resultado ele acaba sendo mais importante do que o desempenho. A gente fala de jogos em que o desempenho fala mais que o resultado fala mais que o desempenho em outro. Nesse foi a questão do resultado. São Paulo não jogou muito bem, mas venceu por 1-0 o gol do Pablo. Curiosidade só que em 2020 o Pablo fez um gol lá na Ilha do Retiro. São Paulo ganhou por 1-0 aos 4 minutos do primeiro tempo. Esse ano ele fez aos 5 minutos do primeiro tempo e o São Paulo ganhou de 1-0 também. Então, eu acho que é importante o São Paulo ter ganho fora de casa. E agora, vou deixar o Caldas falar um pouquinho sobre o jogo contra o Fortaleza, porque me deixa muito nervoso lembrar desse jogo de quarta-feira. Salve, salve todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. E concordo com o Gil, São Paulo não jogou bem contra o Sport, mas ganhou. Afinal de contas, o Sport não é um grande adversário. É meio que obrigação do São Paulo hoje ganhar do Sport, principalmente pela questão dos elencos, etc. E eu sinto que pelo menos durante um tempo do jogo contra o Fortaleza, jogou no mesmo nível que jogou contra o Sport. Jogou achando que tinha que. Jogou no nível possível de ganhar do Sport, mas não de ganhar do Fortaleza. Não jogou mal, fizemos 2 gols. Dominamos o jogo mais ou menos, né? Por um tempo. Mas é inadmissível, independente do time, independente do adversário, você tá ganhando de 2-0 e tomar o 2-2. Inadmissível. Faz lembrar o tempo do Diniz. Faz lembrar aquele time o time do São Paulo, que pelo menos na minha visão, podia fazer 2, 3, 4 gols, mas você não sabia quantos gols ia tomar. Não tinha a menor segurança defensiva. E eu acho importante a gente falar assim, que o Thiago Volpi hoje é o principal problema defensivo do São Paulo. Claro que assim, o Reinaldo na defesa não é muito bom, o zagueiro, às vezes, quando não estão muito entrosados, acabam errando. Os machucados dos zagueiros, que dificilmente tem o trio de zaga é o mesmo, tem tudo isso. Mas o Thiago Volpi hoje é inadmissível no gol do São Paulo. Não é goleiro para um time do tamanho do São Paulo. Terceiro, quarto jogo seguido, que quando o São Paulo perde, ou o São Paulo empata, o São Paulo toma algum gol em participação do Volpi. Então. E ganha muito bem. Não dá pra. Ele ganha como um goleiro genial. Ele é um goleiro mediano. E isso é parte dos problemas do São Paulo. Que a gente não vai falar hoje, mas dos principais problemas do São Paulo hoje. Eu acho que uma grande dificuldade que eu enxergo nisso é como o Volpi tem falhado, especialmente em jogos decisivos, né? Contra o Sport, 1-0, ele fez importantes defesas ali, pelo menos uma ou duas que evitaram gols do Sport. Agora, nos 2 jogos contra o Palmeiras e nesse contra o Fortaleza, o São Paulo acaba saindo derrotado ou com um resultado que não era o esperado em campo por conta do goleiro, entendeu? Porque, para mim, na minha visão, o gol do Patrick de Paula no primeiro jogo era completamente defensável. Se o São Paulo sai vencendo por 1-0, termina aquele jogo ganhando por 1-0, a história era outra no jogo na volta, né? No jogo de ida, apesar dos outros problemas defensivos, Daniel Alves não matar contra-ataque e tal, o gol do Rafael Veiga também era defensável, e com 10 minutos de jogo você toma o primeiro gol fora de casa, muda a história do jogo completamente.
E contra o Fortaleza, eu estava assistindo o jogo em casa, e a hora que fez o lançamento para dentro da área, pela minha visão de goleiro, do que a gente entende do lance, eu fiquei tranquilo, porque aquela bola eu sabia que ele iria segurar, entendeu? Você sai do gol, segura a bola, acabou o lance. E aí, depois, vendo o lance de trás, que ele estica um braço só, acho que é uma das coisas mais estranhas, tomadas de decisão mais estranha que eu já vi do Volpi. Eu acho o Volpi um goleiro interessante, acho que ele tem as suas qualidades, mas ele está, quero acreditar eu, tá? Que ele está numa péssima fase. Não que ele é de todo ruim, eu quero acreditar que ele está numa fase ruim. E aí tomar um gol desse, para mim, é difícil, cara, é complicado. Hoje, só falando mais um pouco do Volpi, eu acho que, claro que ele não acho que ele seja um goleiro ruim, acho que é um bom goleiro, mas eu acho que é só isso, eu acho que não é um bom goleiro pro nível do São Paulo. Eu acho que isso é um cara que, principalmente considerando o salário que ganha e etc, seria ótimo se voltasse pro México, onde ele é ídolo, onde ele vai se dar bem, porque tem mais espaço no time, etc. Eu não sei qual o goleiro que o São Paulo arrumaria, mas é impressionante como, pelo menos no estado de São Paulo, por exemplo, o São Paulo é o time com o goleiro menos decisivo. Pra bem, pra mal é talvez o mais decisivo, porque mesmo o Cássio, que já não vem em uma grande fase há muito tempo, ainda é mais decisivo que o Volpi. O Everton nem se fale. O Santos também tem um grande goleiro. É impressionante como desde o Campeonato Paulista, o Volpi tem hora que entrega. Você não entende como, você não entende por quê. E o Volpi toma gol simples, sabe? E, enfim, a impressão que dá é que o Volpi tem estado já há um tempo, muito inseguro no gol. E eu acho que já faz quase um ano isso, sabe? Desde a época do Diniz ainda, que eu sinto ele assim. E acho difícil que mude isso, a não ser que... Tem um time que o Paulista muda isso, eu acho que é difícil que mude, difícil que melhore isso na passagem dele pelo São Paulo. Pegando o gancho do Caldão, né, nessa parte de lembrar do Volpi na época do Diniz, eu também concordo. Eu acho que eu até vi uma análise no Twitter esses dias de que o Volpi nos últimos jogos de mata-mata do São Paulo, mesmo o São Paulo passando, né, nos mata-matas, indo bem na época lá que eliminou o Fortaleza nos pênaltis, né, perdeu do Grêmio, tudo, mas o Volpi tem um histórico em mata-mata muito ruim, né, de sofrer muitos gols, muitas lambanças, né, um frango atrás do outro, como o Gi falou, bola defensável no Patrick de Paula, bizarro a saída dele no jogo contra o Fortaleza, bizarro. Quando eu vi também, eu me senti seguro, sabe aquele lance que você vê que aquela bola vai indo pra área, você fala, pô, o goleiro vai pegar, mas o cara vai com uma mãozinha assim, sabe? Tapinha, tentou dar um tapa, não sei, não dá pra entender. Mas eu acho que eu concordo com o que vocês dois falaram no geral e bato na tecla. Acho que é uma fase ruim, espero eu, né? Espero eu, não tô totalmente sem confiança nele. Triste, né? Porque, sinceramente, o São Paulo, depois do Rogério Ceni, para mim ainda, ele é um dos melhores que vestiu a camisa, né? Comparando aos outros. Na época até do Denis, eu acho, o Denis também tinha esses altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Mas eu acho que o São Paulo deveria, o mercado sim, como até vocês comentaram do Santos, né? O Santos, o Palmeiras, o Corinthians têm ótimos goleiros, né? Principalmente o Palmeiras, que tem o melhor goleiro do Brasil, na minha opinião, hoje, né? Goleiro de seleção brasileira. E o Santos, né? Só pra gente acabar nesse assunto, o Santos que contratou o Jandrei que teve passagem aqui pelo Brasil, se eu não me engano, Chapecoense, né? Em mais um time. E hoje chega num Santos que tem dois ótimos goleiros, John e João Paulo. O Gi, que é goleiro, pode até me confirmar isso. Para mim são os dois ótimos goleiros, só que sofrem de lesões, né, Gi? Se eu não me engano, acho que o João Paulo tá lesionado, né? E o John também tá ali. Ao contrário. Ao contrário? O John tá lesionado e o João Paulo tá jogando. Isso. Mas, assim, são dois ótimos goleiros que veio da base do Santos, né? São dois jovens goleiros promissores que estão dando conta do recado, mesmo o Santos não indo tão bem ali, né? Oscilando muito, mas que fazem bons jogos, não sentem o peso de um mata-mata, diferente do nosso goleiro, que eu vejo que hoje treme,
O São Paulo vai jogar um mata-mata, pode ser contra o Palmeiras, pode ser contra o 4 de julho. Para mim, treme. Isso não pode acontecer num time grande como é o São Paulo. O Caldas falou um Só negócio, um- Berg. Desculpa, Caldão. Não, Só pode para falar, Gi. Pode falar. concluir. Acho que o Caldas falou um negócio que eu concordei muito e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nessa é uma terminologia que me fez pensar. O Thiago Volpe toma gols simples. Simples. Gols que não são difíceis. Tipo, o cara, por exemplo, o Wanderson cobrou uma falta, a bola bateu no travessão e entrou, beleza. Esse é um gol muito difícil de pegar. Agora, os outros, eles são simples. São gols simples que a bola, tipo, passa e parece que não tem ninguém lá no gol, entendeu? Pois é. E eu sinto que essa questão da insegurança dele, eu não sei, até hoje pode falar melhor como goleiro, né? A impressão que dá é que cada falha dele no jogo seguinte parece que ele joga mais dentro do gol. Ele não. Que ele tem medo de sair do gol. E quando sai, dá algum problema, alguma coisa. Eu acho que esse é o principal reflexo da insegurança dele. Ele. O cara que, assim, obviamente que eu achava muito irritante quando ele decidia tentar driblar o atacante e tomava gol. Mas não parece esse cara o cara que joga hoje praticamente com o pé fincado na linha. Ou quase para trás da linha. Parece medo mesmo de sair do gol e. Claro que a fase é ruim, etc. Mas eu não sei se é uma impressão real, correta, de que ele joga cada vez mais para trás, mais para dentro do gol. Eu acho que é um reflexo dessa insegurança dele, cada vez maior. E pegando esse gancho, daí que eu pergunto pro Caldão mesmo. Continuar com o Caldão. Caldão, a gente tá vendo movimentos no mercado, né? Da bola aí. Muitos times trazendo. O Palmeiras trouxe o Dudu novamente, né? Tá repatriando o Dudu. Que pra mim tem tudo pra ser protagonista novamente do Palmeiras, né? Não tem como. Ele no futebol brasileiro ele é diferenciado ainda. O Santos trouxe alguns nomes interessantes também, como o Léo, centroavante. Na minha opinião, o São Paulo desperdiçou uma chance de contratar um jovem centroavante bom, com passagem pela Europa. Trouxe, como eu já comentei, o Jandré Goleiro, outras posições ali que eu não me recordo o nome. Se vocês lembrarem, a gente vai comentando ao longo do vídeo. E o Corinthians, Tardelli, isso, Tardelli. Trouxe mais um meia, né? Que se eu não me engano é venezuelano, alguma coisa assim, né? Mas eu vou puxar o papo hoje pro lado do Corinthians, né? A gente vê o Corinthians é, muito financeiramente muito ruim, negativo, devendo milhões e milhões. A gente vê notícias na televisão que o Corinthians deve isso, não sei o quê, não paga não sei o quê, salário atrasado, demitindo funcionário. E hoje contratou jogadores de nome de seleção como Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, e possivelmente trazendo o atacante William, né? Possivelmente vindo de graça, mas com salário, querendo ou não, astronômico ainda, de milhões. Queria perguntar para você, Caldão, depois pro G, se você acha que o São Paulo tá ficando para trás no mercado, né? Em questão de trazer, montar um elenco competitivo, a gente tá ficando com um elenco mais curto em nome, em qualidade, ou você acha que o São Paulo está certo, está se mantendo financeiramente onde é possível chegar na contratação? O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que, assim, falando principalmente do Flamengo e Palmeiras, eu acho. E o Santos menos, claro, porque tá muito endividado, mas a impressão que dá é que o Santos sabe fazer contratações melhor do que o Corinthians, por exemplo, mas eu já vou falar disso. Eu acho impossível a gente comparar a nossa situação com Flamengo e Palmeiras, e Atlético, etc. Porque, enfim, eles têm mecenas, uma saúde financeira absurda. Nós temos o primeiro ano depois de cinco de um mandato do Leco desastroso financeiramente para o clube, etc. Tudo isso nós já sabemos. Mas com o Corinthians dá para comparar muito. E, assim, talvez não desse para comparar porque eles estão pior. Eles estão pior assim, ainda bem que eu não sou corintiano. Eu converso com amigos corintianos e falo assim, gente, vocês estão loucos. Vocês não devem comemorar esse negócio, porque ou alguma coisa muito milagrosa aconteceu no final do ano passado para agora. Sim, Corinthians devendo quase 1 bilhão, devendo um monte de coisa, não conseguindo pagar
CT praticamente. Todo mundo que ia no Corinthians alegava que ficou devendo para eles. Agora quer contratar Roger Guedes, agora o William, Juliano, Renato Augusto, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Isso eu acho que assim, vai montar um time bom agora, um time realmente bom, porque são bons jogadores, caras que fizeram história no Corinthians, etc. Mas que logo vai acabar, vai ter algum problema, vai dar alguma coisa errada. Mas em relação à relação do São Paulo com isso, eu acho um pouco. Eu acho assim. Talvez o São Paulo tenha contratado um pouco mal. Tem o William. Nosso William. William maluco. Para volante e tal. Não sei se foi uma boa opção. Olhando hoje. Pegando a janela do começo do ano, olhando hoje. Não sei se foi uma grande opção, se foi uma boa opção. E com o dinheiro do William, talvez não desse para contratar um cara com um pouco menos de nome, ainda que ele não tenha muito nome, um cara com um pouco menos de nome pro meio campo, pra volância, e trazer talvez o atacante que o São Paulo precisa. Mesma coisa, o Orejuela principalmente, né? Eu acho que foi o maior gasto de dinheiro do São Paulo, que ainda que não seja um péssimo jogador, é um cara que agora, depois de um tempo, está começando a mostrar um pouco o futebol que tem, não muito também. Ele, não me engano, custou 25 milhões pro São Paulo. Eu não sei se foi 25 milhões, mas se for, é um valor que o São Paulo gosta de pagar em jogador ruim, né? Porque o Pablo foi a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o São Paulo agora tem que ficar quietinho. Eu acho que se não tem dinheiro para contratar ninguém, não contrata ninguém. Esse ano, se for isso necessário, vamos brigar para não cair. Porque, assim, Libertadores já foi pro saco, a Copa do Brasil já subiu no telhado também, não temos certeza do que vai ser o próximo jogo, mas empatar com o Fortaleza em casa é um resultado perigoso, porque lá eles são fortes, é um time bom o Fortaleza hoje, não dá para menosprezar. E o brasileiro é brigar para não cair. O brasileiro a gente já não tá em situação boa desde o começo, não temos uma tabela boa também, enfim, eu acho que... Então eu acho que é isso, eu acho que querer que o São Paulo vá ao mercado, logo, assim, totalmente a minha posição, assim, eu sou um cara que defende bastante essa questão da saúde financeira do clube. O clube tem que primeiro, antes de ganhar um título, tem que organizar. Tem que falar assim, beleza, eu vou contratar todo mundo para ganhar um título e aí acaba, porque foi isso que o Leco fez, não ganhou o título e agora o clube tá pagando por isso. Então, assim, eu acho que a realidade do São Paulino hoje vê os rivais contratando jogador caro, jogador de nome, e a gente tendo que conviver com o nosso time. Não é ruim também, não é um péssimo elenco não. Mas eu acho que ou a gente reclama que o São Paulo não tem elenco, ou a gente reclama que o São Paulo não tem dinheiro. Então, espero que não ter um leve até o outro no futuro. Gi, Perdão. Tava abrindo o microfone, desculpa. tranquilo. Enfim, o que eu ia falar é um pouco do modelo de negócio, né? Porque o Palmeiras e o Atlético Mineiro, eles têm dinheiro externo, né? Ou tiveram, o Palmeiras pelo menos teve durante um tempo, gente de fora do clube colocando dinheiro no clube para contratar jogador e a custos altíssimos, né? Atlético Mineiro a gente vê hoje contratando jogadores do calibre de Hulk, Diego Costa pagando altos salários. O Flamengo, depois de uma melhor estruturação financeira, conseguiu contratar e hoje esses caras têm dinheiro. Vale lembrar que o Palmeiras e o Atlético têm dinheiro externo, né? O Flamengo é um pouco mais organizado. Agora, o Santos, ele contrata jogadores por empréstimo, Diego Tardelli, no caso, produtividade, um lugar onde ele estava sem clube já, Jandrei emprestado, Léo Batistão também sem clube, que chegou, o Augusto, formado na base do São Paulo, também sem clube, então o Santos está aí garimpando no mercado. O caso do Corinthians, eu estava conversando com alguns amigos meus, torcedores do Corinthians, e eles estavam me explicando, porque eu estava com um pouco de dúvida, sabe? Porque, por exemplo, o Corinthians, no começo do ano, anunciava, olha, a gente tem 1 bilhão quase de dívida, e aí agora estamos contratando uma galera e, tipo, parece que acabou a dívida, entendeu? Então, eu estava conversando com os caras, e isso que eu recebi, a informação que eu recebi é a seguinte: a dívida continua muito grande. O que o Corinthians fez foi liberar espaço na folha com jogadores que não serviam para o time, como, por exemplo, que eu vou me lembrar de 3, Otero, Gemerson e Casares.
O Corinthians liberou aí quase mais de R$ 1 milhão só com essas 3 liberações. E aí conseguiu realocar os salários de quem chega dentro da folha da realidade salarial do Corinthians. Só que tem a questão também que é o seguinte, é o que o Caldas falou, contratou esperando que esse dinheiro retorne através de títulos. Só que se não voltar, continua pesado, entendeu? Se você contrata um cara com a esperança de que a Copa do Brasil venha para o Corinthians e ele ganhe só com a final 50 milhões de reais, isso só vai acontecer ano que vem, porque o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil, só joga o Campeonato Brasileiro. Então você vai ficar até dezembro pagando salário alto e esperando que ano que vem, em 2022, esse dinheiro retorne de alguma forma. Eu acho, honestamente, um modelo de negócio complicado. Você está esperando que volte em título. Foi o que o São Paulo fez com o Daniel Alves, com o Alexandre Pato, por exemplo, com o Hernanes, quando retornaram, esperando que retornasse esse dinheiro em título, e não veio. Eu acho um modelo de negócio extremamente complicado. Agora, vai de cada gestor de clube definir o que quer. Se ele quer o Cruzeiro, por exemplo, quer se enfiar em dívida contratando bom jogador e tendo título, no Cruzeiro não veio. No Atlético Mineiro pode ser que venha. No Corinthians, talvez. Eu tô na linha do Caldas. Acho que o São Paulo não tem um elenco ruim. Precisa de uma ou duas peças pontuais, no máximo. No meu entender, precisa de um atacante que resolva fazendo gols, e um goleiro que talvez seja um pouco mais confiável, mas eu acho que, na minha entender, não precisa de mais jogador do que isso. O São Paulo, para mim, tem um elenco melhor do que tinha ano passado, um elenco de boas opções. Lógico que dá para melhorar, tem gente que precisa entregar mais, enfim, mas eu acho que é um elenco de boas opções. E se não tiver um excelente modelo de negócio, não adianta contratar. Não adianta contratar gente assim, tipo, sei lá, Gabriel Neves pagando 20 milhões de reais. Não existe, não tem como fazer isso. Você traz um cara que vai resolver e agregar para o lugar que você precisa, você vai pagar 20 milhões de reais. No caso do Neves, num volante, não tem como. Um volante que talvez não chegue nem para ser titular. Então, eu acho que o São Paulo, nesse momento, está tentando segurar aí, realinhar suas finanças, porque deve bastante também, a gente sabe. E eu acho que esse modelo de negócio é o mais interessante do momento. E é difícil imaginar, né, que a gente vê notícias, como o Caldão mencionou, Corinthians devendo quase 1 bilhão, né? Eu, às vezes, assisto o programa do Neto na Band, ele fala, né, na parte dos presidentes, o quanto o Duílio vem, né, assim como o Júlio Casares, vem querendo diminuir as dívidas de cada clube, mas é estranho ver, né? Beleza, o Júlio Casares ali, ele fez contratações pontuais, concordo com vocês, acho que hoje o São Paulo tem um ótimo elenco, não tá ficando para trás, né? Respondendo a minha própria pergunta, não tá ficando para trás. Tem contratações pontuais sim, acho que um goleiro, um meia que faça sombra pro Benítez, porque o Benítez não adianta joga um jogo e fica parado não sei quantos por causa de lesão, que não tá nunca 100% fisicamente, e um atacante. Acho que hoje o São Paulo tem que fazer contratações, essas 3 pontuais, como eu falei, olhando seriamente para o mercado, ou jogador fim de contrato no clube vindo de graça, ou que não seja alto salário, que não pague horrores. E imaginar, né, cara? Porque é difícil você ver o seu rival se contratando jogadores de nome, querendo ou não, sim, porque a gente já vê que o Juliano e o Renato Augusto já mudaram o elenco do Corinthians, né? O patamar do time ali, num geral, tanto taticamente quanto fora do campo. Agora com o Roger Guedes, tomara que tomem né? Que se ferrem, que não joguem nada, mas é difícil, né? Você vê ali. Tomara que o Éder se recupere, né? O Éder também, para mim, é um ótimo jogador, tem tudo para suprir a falta de um atacante no São Paulo, mas eu tenho medo da parte física dele, assim como o Benítez. Mas eu concordo com vocês dois, cara. Eu acho que o São Paulo tá fazendo certo, não tá fazendo loucuras. Fez loucura no Orihulá e no William, concordo com o Caldão. Eu acho que não fizeram valer o que pagaram nele até o momento. Gi, pode falar. Eu só queria. A gente tem alguns grupos nas redes sociais, né, Berg? E eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: a gente que acompanha Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, a gente vê que tem bons nomes em Série A e Série B, em times fora do eixo Rio-São Paulo.
jogadores muito bons. Vou dizer de jogadores que eu admiro, que eu gosto de ver jogar. Por exemplo, o David do Fortaleza, eu acho um excelente jogador. Fernando Sobral, Lima do Ceará, acho que esses caras são muito bons. Só que aí, se o São Paulo contratar essa galera, vai da torcida também parar de colocar rótulo, né? Colocar, não, jogador de Série B não serve para o São Paulo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Se a gente quiser contratar, a gente vai ter que contratar jogador que resolva o nosso trabalho, resolva o nosso problema. Mineiro e Josué lá em 2005, eles não eram jogador de Série A. Grafite, mesma coisa, jogava no Goiás. Danilo, enfim, jogadores que resolveram os problemas do São Paulo lá atrás. Não dá para achar que vai contratar jogador de alto nível a vida inteira. Benedetto, Caleri, sei lá, outros tantos que o São Paulo fica sondando por aí. Não adianta colocar rótulo em jogador. Que jogador que é bom, que tá jogando fora do eixo Rio-São Paulo e ninguém tá olhando, vai chegar no São Paulo e eu acredito que tem muito mais possibilidade de resolver os problemas do que esses grandes aí que recebem alto salário. Então também um olhar para a torcida parar de colocar rótulo. Caldão, queria completar? Cara, eu acho que é só isso mesmo. Eu acho que a torcida a torcida aceitar a situação do clube, aceitar que ou a gente aperta o cinto e fecha o bolso e contrata jogador que precisa em lugares jogadores mais baratos, com salários menores, etc. Ou a gente vai cruzeirar. É isso. Não que a gente esteja cruzeirando, mas a gente já tá numa situação ruim, cara. E muito por causa de contratações caras e ruins. Por exemplo, se o Orejuela fosse um pouco melhor, ponto, ia ser. E a gente já tá muito melhor agora. Claro que não é só ele, mas só por um Orejuela, por um William, se essas contratações tivessem jogadores um pouco melhores, a gente estaria muito melhor agora. Mas não tá. Então, assim, eu acho impossível dizer que a gente parece estar cruzeirando lá na frente. Não acho que não. Acho que o São Paulo vai sair da zona de rebaixamento, etc. Mas se a torcida continuar reclamando da falta de elenco, continuar reclamando que o jogador que tem são bom, se vier jogador fala assim, jogador de Série B não pode jogar no São Paulo, é a torcida que lide com o fato de que o São Paulo talvez caia para a segunda divisão e dificilmente suba daqui a um tempo. Se realmente é assim que a torcida quer agir. É isso. Gi? Só isso? É isso, rapaziada. Eu acho que o Caldão completou muito bem pra gente finalizar. Vamos aceitar a situação financeira do clube, né? Que o São Paulo tem pra pagar, já pagou. Como o Belmont já falou, dificilmente vai chegar alguém de nome, assim, tem gente postando no Twitter, né? A gente comentou no grupo lá que o outro rapaz falou que o São Paulo vai trazer não sei quem, vai contratar não sei quem. Não... Cara, eu acho que não vem ninguém, sinceramente. Eu não sei as notícias que vocês veem, mas, assim, vamos se contentar com o que a gente tem, torcer pro Volpi sair dessa fase horrorosa que ele tá, que o Pablo, né, deslanche ou não deslanche também, que o Éder volte bem, o Benítez se recupere, né, porque é difícil o Benítez chegar a 100% fisicamente, e que os jogadores façam a diferença, né. Que o departamento médico pare de ficar tão lotado. É isso aí, Claudão, dá pra gente fazer um vídeo só listando jogadores, anos que o São Paulo vem desse departamento médico horrível, né? São Paulo, pra mim, precisa de um meia, de um goleiro, de um atacante e de um fisioterapeuta. Porque, pô, não sei o que acontece. Os caras vão e voltam. É bizarro. Mas a gente fala isso disso outra hora. Fica um bom assunto pra gente falar se é o departamento médico ou o preparador físico que o Crespo trouxe, né? Essa é uma boa pergunta que eu deixo no ar pra vocês que estão assistindo e pro Caldão e pro Gi também. Pra gente, quem sabe, no próximo vídeo, fazer um vídeo pra essa semana aí falando pra vocês um pouquinho. Mas então é isso, galera. Obrigado por terem chegado até aqui com a gente. Convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, deixar um comentário aí pra gente, compartilhar com os amigos no WhatsApp, grupos de Facebook, beleza? E também seguir as nossas redes sociais, @sangue.tricolor, Instagram e TikTok, e no Twitter, @sangue_tri. Gi, Caldão, feliz em tê-los novamente aqui comigo, nós três mais um papo semanal aí, e agora a gente vai deslanchar muito mais até o final do ano, beleza? Abraço pra vocês aí, boa semana pra todo mundo.